Boa noite, pessoal. Preciso adicionar. Anderson, que vai participar conosco da live. Olá, Anderson. Boa noite, Sérgio. Tudo bem? Tudo bem, e você? E na labuta, né? Eu imagino. Calor aí? Tá bem calor. Aqui também. Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ana Maria. Cristina. Nadir. Cristina é minha parenta. Oi, tia Cris. Boa noite. Tá. Pois é, pessoal. Nós estamos aguardando só mais um minutinho. Olha a Isa. Isa, boa noite. Vamos dar início, então, Anderson. Vamos sim. Eu queria até falar com o senhor, seu Dilson, que eu escrevi uma prece aqui por conta do ocorrido que eu falei para o senhor mais cedo, né? E é com dor no coração, mas a gente não pode parar, né? Com certeza. Então eu escrevi uma prece aqui do que eu senti, tá certo? Então eu vou ler. Então eu peço desculpa para vocês aí, mas eu vou ler a prece aqui, tá certo? Então vamos entrar em conexão com o nosso Mestre Jesus, com a espiritualidade maior. Mestre amado Jesus, apazigua o coração dos homens. Instrui a nossa humanidade a se apoiar e amarmos de maneira mútua, dissipando a maldade que cerca a todos nós, seus irmãos de lida. Mestre, apoie aqueles que não conseguem aguentar suas dores na matéria e buscam a fuga sagaz nos caminhos do suicídio. Ampare a todos os nossos irmãos que sofrem angústias e dores psicológicas. Rogamos a Ti, Pai, discernimento e compreensão de nossas dores, e que, apoiados em vossos ensinamentos, transbordemos de amor, paz e sabedoria. E que assim seja. Assim seja. Muito bonito. Agradeço por poder estar fazendo isso, meu Senhor Deus. Obrigado mesmo. Então nós vamos começar aqui com a leitura e depois nós vamos conversar mais sobre esse fato, né, que ocorreu aí. E vamos deslanchando que vai dar tudo certo. Né? Vamos Com lá. Deus, com Jesus, vai dar tudo certo. Dá, tudo certo, sempre. Não tem como dar errado, como dizia Chico, né? Não tudo tem. passa. Não tem. Então, pessoal, Jesus no lar, né? Continuando aqui os estudos. O item 18, a bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de Seu Edilson, o microfone ficou ruim. Não, eu não tô. Minutinhos. Agora foi. coincidiu. Certo. Então vamos de novo. Né? Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns, quando Filipe afiançou que, a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a constação.
E talvez por reportar-se, André, a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Devotado chefe de família, que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos, de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias, alado por inomináveis dissabores. Entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto e reuniu os rebentos ao redor da velha mesa que lhes restava, e verificou que os moços, amargurados, pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e pelo desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou, e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cerrada, e falou aos rapazes com segurança. Meus filhos, não nos achamos em tamanha miseribilidade. Deste cofre possuímos valioso tesouro que a previdência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos do mundo desaparecem quando não se alimentam nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço pelas resgatar com a preservação de nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo, melhorando a própria sorte. E se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências do pão se façam insuperáveis. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente o serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram trigo com imenso desvelo, em valoroso trabalho de colaboração, e com tanto devotamento se portaram que, fim dos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida, e o nome do pai coroado, de novo, pela honra justa e pela fortuna próspera. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai, reuniram-se certa noite com a genitora, a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velho pergaminho com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome
a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indizível e agradeceram a inolvidável lição que o carinho materno lhes havia doado. Silenciou o mestre, sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e, fim da ligeira pausa, terminou sentencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Veja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida. Mas nunca espezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa de fruto. A pretexto de acender a luz da verdade, ninguém destrua a candeia da esperança. Então, vou citar aqui algumas palavras em sinônimo para entender melhor. Ímpios e impiedade é aquele que não tem fé ou tem desprezo pela religião. Grelo tenro é broto novo. E candeia é uma pequena peça de iluminação abastecida com óleo ou gás inflamável. Como se fosse um lampião, né? É. O antigo lampião. A luz bastante fraca, mas que clareia, né? Isso que é uma candeia. É bem interessante esse texto, né? E o senhor vê como que é interessante também a nossa participação. Vou falar de mim, por exemplo. Eu participei do capítulo 11, que é o Santo Desiludido. Que ele falava justamente sobre matar os sonhos, né? Desestimular as pessoas. E olha esse texto, a bênção do estímulo. Então você vê que tudo, como que é interessante até para nós. A gente aprende muito fazendo esse estudo, né? Eu acho maravilhoso. Muito maravilhoso. Porque nós estávamos aqui com uma pessoa infeliz, uma família sofrida, né? Que tinha os recursos, né? Conforme diz aqui no início, né? E esse chefe de família trabalhou bravamente, mas em dado momento fez um negócio ruim e ocorreu um desastre. Quem fugiu? E aí a gente começa a dissecar aqui os amigos, abandonados pelos melhores amigos. E amigo, hein? A hora que você mais precisa, corre de você. É complicado. Começa por aí, né? A gente tem que analisar quem são nossos verdadeiros amigos por nossa vida inteira, né? E no momento que você mais precisa, as pessoas correm. As pessoas fogem. Deixa o desalento com a sua família e as dívidas, né? Os seus, tudo aquilo que você já tinha conquistado. Porque tem muita Ele muita, não muita suportou a dor, né? Veio a desencarnar. Pode falar. Não, eu ia falar porque tem muita gente que vê as coisas tudo exterior, né? Tipo, enquanto você tá bem ali, tem bens, tem coisas para aproveitar, eles estão ali do seu lado, né? E quando você precisa realmente, é só Deus, é o que tem. É uma conversa aos pés do homem, né? Tem uma música que chama Conversa aos Pés do Homem, não sei se o senhor conhece. Deixei distante a família para vir a Brasília, senhor presidente. Fala justamente de um produtor de café que perdeu tudo, os amigos abandonou, o gerente do banco abandonou. Conversas aos pés do homem, bem legal. Fala desse abandono, não pode né? perder a fé nunca, né? Perder a fé.
Bom, então, essa mãe, né, brava, mãe de família, né, agora, né, ele era o pai da família, o chefe da família, agora é mãe de família, e assumiu a, a direção ali da prole, né, e ela tinha a gente vê aqui, que tinha uma visão enorme, né, até inabalável, porque ela meditou, o que eu vou fazer com todo esse pessoal desanimado, triste, sofrido, e eu também, né? No caso ela, né? Estava entregue aquela coisa ruim. Eu já estava pobre. Os amigos, tchá, fugiram. Ficou sozinho. E os filhos, tristes também, pela perda do Desanimado, pai, né? né? Que era o arrimo da família. Pelas dívidas. E aí, cheio de dívida. Que é pior. Dívida É para o que mais, pagar. é o que mais nos deixa longe da espiritualidade de Deus são as dívidas, né? A gente se pega muito nisso, né? Quando a gente está mal monetária financeiramente, nós desanimamos de tudo. A gente esquece que Deus provém, né? É só a gente trabalhar e conseguir de novo. Foi o que ela conseguiu fazer os filhos fazerem, né? A erguer as Isso. mangas e ir pra labuta. Não, e simbolicamente, né? Trouxe lá uma caixinha, né? Caixa, ela, um cofre, né? Um pequeno cofre, como diz aqui, uma caixinha. E, muito, uma geniosidade, né? Digamos assim, ela soube controlar aqueles sentimentos todos, sobrepujar, né? E animar. Dar E animar estímulo. todo mundo. Né? Que ela fala, né? Aqui a gente pode pagar tudo, né? Mas com a fortuna, se a gente não tiver trabalho, acaba, né? Isso. Então Grande ensinamento para os filhos. vamos trabalhar e se faltar o pão, a gente usa dessa fortuna. É. Quer dizer, no primeiro momento, quando eu estava lendo, né, falei, nossa, deve ser uma peça de ouro, né, alguma coisa de valor, que tem ali uma pedra preciosa. Ó, nós não estamos miseráveis, não. Nós não, meus filhos, não nos achamos em tamanha miseribilidade. Quer dizer, não perdemos tudo, não. Calma aí. Mas vamos trabalhar. Primeira coisa. Vamos animar e trabalhar. E vamos cultivar isso aí, vamos pagar essas dívidas todas e vai dar tudo certo, né? Ela falou que a gente faz com a gente. ela falou que é uma fortuna que vai fazer a nossa felicidade geral, né? Então Geral. eu também imagino que era algo muito valioso. Isso. Quando ele ia a primeira vez. É. Ela fala, entretanto, não há dinheiro que sem trabalho fique, né? É o trabalho honesto, né? Que não desaparece quando não se alimentam nas fontes de trabalho honesto e produtivo. Quer dizer, você no lutar, no conquistar, não ter uma segurança naquilo que você faz, você não vai conseguir vencer. Não. Então vamos trabalhar, vamos esforçar e ter essa esperança de dias melhores. Né? Imagina, 6 anos. 6 anos para pagar a conta. Quer dizer, foi uma luta de o grupo todo, né? Porque fala aqui que eles se uniram, né? Cada um fez a sua parte, né? Dentro daquilo que podia. E colaboração, né? Cada um. E o devotamento trouxe a fortuna novamente. Né? Alimentou aquela moral que tinha antes, né? Pelo trabalho, pela honestidade, pelo devotamento. Né? E a honra volta para a família, né?
não Através só do trabalho. voltou, Honra. quanto trouxe mais coisas, né? Isso. E honrar o nome do Pai, como disse, né? A honra justa pela fortuna próspera. Mas o ensinamento mesmo aqui, né? É que está mostrando a parte material, né? Espiritualmente falando, está por trás disso é a sua fé, sua confiança em você. É a luta que você tem que ter consigo mesmo para vencer as suas dificuldades. Eu acho que tem Você uma ser ligação, próspero. tem uma ligação com os trabalhadores da vinha do Evangelho, né, do ensinamento de Jesus, que ele fala Isso. que a jornada de trabalho começava cedo, mas eles tinham direitos iguais, então não tem hora para trabalhar. Tem que começar a trabalhar a qualquer momento, porque o que a gente necessita vem, né? E essa parábola é bem legal também do Evangelho. É verdade. Quer dizer, os últimos serão os primeiros, né? Você Isso. recorda? É mais ou menos essa mesma, né? Convida todo mundo e foi. Os funcionários foram lá, chamando o pessoal da Trabalhadores da praça e primeira tal, hora, né? da segunda hora, E pagou todo mundo o mesmo todo mundo valor. igual. Uns reclamaram. Mas eu comecei cedo, estou recebendo a mesma coisa. Pô, mas eu te contratei para isso, né? Você foi contratado para esse serviço, você aceitou. E eles também. Só que eles chegaram agora, porque agora que eu os encontrei, eles estavam com boa vontade de trabalhar. Então, É. os últimos serão os primeiros. Pega muito também a parte do luto, né? Que sempre que Uhum. o luto, a gente sofre luto, a gente reconhece o luto de várias formas, às vezes perde um pai, uma mãe, acaba um relacionamento, e a gente não consegue se movimentar nesse trâmite do luto, né? A gente se sente sem força, e esse ensinamento caiu assim, caiu para mim como se fosse uma luva. Porque tenha ânimo, né? Porque a gente tem a riqueza, a gente tem como trabalhar, a gente tem como mudar tudo, desde que a gente trabalhe justo e honestamente. Tudo é fé, né? E como diz a Doralice, ó, ela usou uma âncora para reanimar a motivação dos presentes e levá-los a enxergar com sabedoria e sem esforço não há conquista, né? E reergueu aquele ânimo para a luta que eles precisavam naquele momento, né? E nós vemos aqui também outra coisa, que depois de um tempo, né, eles já tinham pago as dívidas do pai e tal, né, da família, né? As dívidas acabaram sendo da família. Conseguiram, né? Meu pai trabalhava, bem claro aqui, pela família, devotado chefe de família. Já começa assim, né? Jesus explicando, né? Então, ele não era um qualquer, ele era lutador, ele era honesto, trabalhador, mas havia feito um negócio que não deu certo. Então, depois de ter pago tudo que lhe pediu, compraram, né? Eles alugaram a gleba de terra, plantaram e com trabalho, colaboração de todos, devotamento, pagou as dívidas, liquidou. E ainda compraram uma propriedade rural, né? Grande, Para e dar ao continuidade ao comprar isso, trabalho, né? conseguiram vencer aqueles momentos todos de angústia, de desânimo, de infelicidade, né? Que mensagem perfeita, né, para cada um de nós, né? Porque se fosse aquelas pessoas que a gente encontra, a gente encontra muitas pessoas assim, né?
estão para baixo, né? Não levanta os outros. Elas Então, ficam puxando para trás, né? é o Ah, mas isso santo, aí não é uma coisa que vai dar certo. é o santo Isso, desiludido. Também nós lemos aí. isso, Que ele, isso. nada vai de agrado, né? É, Que mata o sonho das pessoas, desestimula as pessoas, né? É, isso. você vê como que o estímulo faz toda a diferença. Faz todo E às vezes a na gente só vida de precisa cada um de nós. de alguém pôr esperança, uma palavra amiga, falando, não, vai dar certo, né? A gente só precisa disso às vezes para começar a trilhar um caminho e seguir e conseguir ajeitar a nossa vida material, nossa vida espiritual também, né? A gente só precisa disso. Nós temos no grupo de obsessão, já tivemos nesses longos, quase 40 anos, né, de atividade, vários tipos de espíritos, irmãos nossos, né, desenfaixados do corpo físico, em que eles estavam justamente assim, desanimados. Agora eu estou assim, estou assado, né? Tanto tempo aqui, perdido. E a gente tem que animá-los. Calma, peraí, tem um outro lado. Calma, você tá vendo só a parte material, tem a parte espiritual, você está no outro mundo agora. E quando eles acordam e vê que tem ali um pai, uma mãe, um irmão, um amigo, né? Ajudando-o, e foi justamente esse que o levou aos trabalhos, né? A casa, ele anima, né? Ele reanima o espírito e muitas das vezes está com dor, há muitos anos, com aquela dor que passa, a dor, né? Ele já veio da matéria daquele jeito e logo ele recebe ali um remédio, passe, uma medicação, né? Dos mentores O lado espiritual espirituais e o lado levanta. espiritual é bem mais fácil, né? Quando a gente fala da passagem, né? Quando você está do lado de lá, tem todo um aparato, acho que deve ser mais especializado, né? O lance mesmo é do lado de cá. O lance mesmo é as pessoas que matam os sonhos das outras, as pessoas que sofrem e não têm com quem conversar e sofrem caladas e às vezes comete atrocidades e deixa a gente fora do lugar, né? E você vê que que nem esse homem, ele entrou em colapso financeiro e entrou numa depressão, numa tristeza tão profunda que ele somatizou doenças e veio ao óbito. Então, sem às vezes se importar que tem os filhos, tinha 6 filhos, tinha uma esposa, né? Que poderia dar a volta por cima, poderia tentar novamente e simplesmente se entregou. E às vezes se tivesse o estímulo lá no pai, né? Um exemplo, né, que a gente poderia falar, se tivesse o estímulo lá no pai, às vezes poderia ter sido uma história diferente. É verdade. É isso, eu Aí é acredito um do que eu li, enrolar diferente. eu acredito do que eu li aqui, que a bênção do estímulo é que ela fez isso com os filhos, tudo, que depois que ela achou um jeito, né, de trazer eles para a realidade, chamar eles para eles, né? Mas a gente fala a bênção porque ela teve essa acepção nesse momento. O que os amigos poderiam ter feito lá atrás com ele. Porque antigamente os homens não ouviam muito as mulheres, né? Então, quem teria que dar esse apoio, esse aparato, seriam os amigos, os familiares, tudo isso. Foi os primeiros que fugiram dele, né? Uma semana assim, tá sem amigos, sem ninguém. E o cara É sempre desesperou, né? 6 filhos, mulher, lar para cuidar, aquela coisa toda. Desespera mesmo. é, E é natural de nós, seres humanos, né? E por isso o termo, né? Somos humanos, somos seres humanos, falíveis. Ninguém aqui é infalível. E, portanto, nós necessitamos da ajuda
uns dos outros. Os outros de nós. Mútuo. Nós dos outros, os outros de nós também, né? Nós Tem somos uns uma momentos grande que a gente tá família. bem, tá tranquilo, o outro não tá, né? O outro tá em baixa. É É, nesse momento que você tem que trabalhar ali, saber conversar, exemplificar. Olha, eu já passei por isso, né? Igual esse pessoal aí desalentado, né? Quem é que não caiu, né? Não teve uma aprovação aí, uma expiação boa noite, pesada na Fabiana. vida? Fabiana dando Quem boa é que noite. não teve, né? É, É, você vê o que todos tinha dentro nós da caixa, tivemos né, seu Dilson? momentos. O que tinha dentro da caixa? Olha as Pois é. palavras que tinha na caixa. Que É isso foi, a hora que verdade. eu vi isso também foi, me deu um arrepio, uma coisa tão. Falei, gente, na caixa tinha também todo o aparato para eles conseguirem fazer isso, né? É, Era um verdade. verdadeiro tesouro também. Verdade. Isso só animou, né? Ao ler, os rapazes chegaram, né? Por isso que diz aqui, com assombro dos filhos, dentro do estojo encontraram somente velhos com belas palavras de Salomão. Como nós dois pensamos, né? Ao ler o início aqui, deve ser uma pedra preciosa, então ninguém vai ficar com fome. Se precisar, a gente lança a mão disso e vende essa joia, né? E tal, não. Tinha palavras, incentivos, né? Sentidos. E a mãe soube usar muito bem esse incentivo, né? E aí o filho falou, não, mas eu vou trabalhar, igual ela está falando, né? Dedicar aos meus dotes aqui, vou colaborar com todo mundo, nós vamos vencer Porque aí isso aí, sobra. e depois, se precisar daquilo lá, né? A gente tem lá, né? Mas vamos trabalhar primeiro que vai dar certo, né? Foi isso. E lá não tinha nada material, né? Tudo moral, espiritual, palavras, incentivos, noções de, de como vencer, né? Porque aqui, ó, o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato, quer dizer, aquele que não tem noção nenhuma, é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade, aí de novo, né? Aquele que não tem fé, ou tem desprezo pela religião, né? De nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios, quer dizer, daquelas pessoas que desprezam. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Quer dizer, aquele que vive só tirando do outro, né? É, Que trabalha com mão enganosa, quer dizer, com coisas ruins, né? ilícitas, Ele né? fica pobre. Hein? Coisas ilícitas, né? Ilícitas, isso, bem lembrado. Todavia, né, contudo, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Quer dizer, aquela pessoa que faz a coisa com honestidade, com trabalho sério, com devotamento, com boa vontade, ele não fica pobre, realmente, né? A pessoa está sempre Prospera. surgindo ideias novas de como vencer. Né? Cada um de nós teve isso na vida. Ah, Sim. mais novo, né? Eu mais novo, no caso. Você já ainda está novo. Tem muita coisa pela frente, mas eu que já passei, né, alguns janeiros aí, né? Eu sou de Não, janeiro. tá novo Então, ainda, né? Tem muita aí lenha para queimar. é só um pouquinho. Não sei quanto não, porque lá de cima que sabe, né? Nosso É, horário. Mas nós tivemos muitos testes nessa vida, né? Muitos testes.
durante os nossos estudos, nosso trabalho material, concursos que fizemos e tal, né? O medo, o receio de não dar conta, isso tudo nós tivemos na nossa vida. Mas lutamos, batalhamos, conquistamos. Ao conquistar, ninguém tira. Ninguém tira. Eu não tenho dúvida. Você sabe como é que o caminho que você trilhou. É, Ao passo que aquele que trabalha com mão enganosa, fazendo mal, enganando os outros e tal, ele não tem. Ele não tem raiz. Né? Ele não criou raiz. Tudo dele é superficial. Ele está sempre, né, balançando. Né? Por isso que ele empobrece. Ele não tem firmeza. Ele não o criou universo é abundante, né? isso. Se a gente trabalha com o mal vai tomar de volta. Vai se dar mal, né? Como diz aqui, ó. Então vamos sermos diligentes durante a nossa vida, né? E essa diligência, esse trabalho, essa luta, né? De fé, de esperança, de conquistas, não deu certo hoje, vai dar amanhã, e não deu amanhã, vai dar certo depois de amanhã. E isso nós devemos ter todos os dias. É levantar de manhã, fazer a nossa prece e lutar. E vencer cada dia. Né? Sermos persistentes. Perseverante, persistente. Perseverantes. Saber que a gente nunca está sozinho, né? Nunca está sozinho. Nunca está sozinho. E nós temos um baúzinho desse. Uhum. A gente tem um baúzinho desse chamado Evangelho, que é só a gente abrir lá e ver as palavras que todos os dias a gente tem essa pepita, né? Esse grande tesouro aí na nossa vida, que tá triste, tá precisando, vai lá no Evangelho, abre lá, lê uma mensagem que vai te inspirar ânimo. Né? A gente nunca tá só. Nunca. As pessoas se soubessem, infelizmente, do fato aí que você nos contou, né? Ele soubesse trabalhar isso, né? Ele não teria feito o ato que fez, né? É triste, sabe, de se pensar, né? Mas a gente não tem o que fazer, né? Infelizmente, fica só a angústia, né? Porque tem angústias que não tem como curar, né? Como ele perdeu a mãe recentemente, né? Então foi um baque muito grande. Só que ele não tinha o conhecimento do lado espiritual, por mais que eu quisesse, a gente fosse bem próximo, eu não consegui trazer ele por esse lado, para conhecer esse lado, né? Aí essas fatalidades acontecem. É bem ruim. Isso que nós estamos falando, pessoal, muitos não estão entendendo, talvez, mas um amigo dele perdeu a vida hoje, né? Infelizmente, suicidou. É. Atentou contra a própria vida e partiu dessa. Agora é rezar por sua alma, né? Seu espírito. Para ser resgatado, né? Porque ele vai ter que ajustar essa dívida aí, né? Mais essa dívida. Mas é isso aí que nós estamos estudando. Nunca perder a esperança. Sempre tem uma portinha. Sempre tem Por uma mais portinha difícil que ali para a seja. gente abrir, ler o Evangelho, mensagem, para todos nós que frequentamos aí uma casa, não importa, somos católicos, não importa. Tem uma religião, tem uma crença. Né? Chega lá, tem uma mensagem para nós. Né? O padre tem uma mensagem, o pastor tem uma mensagem, todo mundo tem uma mensagem, né? Para nos dar. Mas a gente tem que abrir, né, para receber. Se ficarmos enclausurados, como é que o outro vai saber?
Às vezes está do lado da pessoa, ela está com um problema enorme, mas ela não fala, ela não se abre, ela não comenta, ela não acredita, né? Esse outro lado, né? Então, os livros, as experiências, os trabalhos todos que já executamos, vai vendo todo esse tipo de exemplo em nosso trajeto, de pessoas que alguns conseguiram vencer, aprenderam, não aprendeu muito não, mas viram, pelo menos começou nessa existência, né? Tiveram o contato com o mundo maior, né? Com os espíritos. E na próxima, com certeza, virão melhores, né? Sim, Ninguém aprende tudo numa encarnação, né? a gente está aqui para aprender, né? Aprendendo. Estamos aqui para aprender. A dor é intensa, né? Da perda, ter. Que a gente teve algum contato, uma amizade, um relacionamento, veja, né? Todo mundo sofre, todo mundo, Só. com certeza. Colega de trabalho, colega de estudo, que era estudante. É uma fatalidade, né? Fatalidade É, se desestrutura, acho que tudo. A fatalidade ela desestrutura qualquer ser humano que tem um pouco de empatia e ama o próximo. Isso que é. sem dúvida, sem dúvida. E é isso que a gente tem que trabalhar, né? Trabalhar em Sim, prol foi do o que eu falei povo, no do comecinho, próximo, né? na oração. Se nós se ajudarmos, se a gente tirar um tempo para a gente tentar se mostrar presente para quem quer que seja, às vezes isso faz uma. Para nós pode ser um pequeno detalhe, mas pode ser uma grande diferença É para verdade. quem está passando por um momento assim. Foi o que eu falei. Se tivesse um amigo ali com o pai desses meninos, talvez ele não teria entrado nessa depressão profunda e perdido a vida por conta de material, por conta de ter ficado pobre. É. Né? Ele teria, com esse apoio, né? Acreditado, vou vencer de novo, eu sei que eu consigo, eu tenho uma família, Deus não vai me desamparar, porque eu sou trabalhador e eu vou conquistar tudo de novo. E vai, e vai. Porque a fé posta em ação, né? E os caminhos vão surgindo. Isso é a coisa, é a fé humana, né? É do Evangelho. A fé humana é a fé divina. Fé A divina. fé humana é você acreditar em você. Você pode e há de chegar àquele local que você almeja. Colima entende que pode chegar, né? É a fé divina, aí no Evangelho. É acreditar que existe um ser superior que comanda tudo. E esse ser está te olhando. Ele está sempre te dando uma nova chance. É um vizinho, é um parente, é um irmão, um amigo. Às vezes até você encontra uma pessoa, você está numa situação tão difícil e encontra um que está pior. Está Sim. pior. Você fala assim. Isso faz a Você gente volta refletir para casa bastante. até mais acalentado. Fala, não, gente. Tem gente pior do que eu. Eu estou bem. Eu tenho que agradecer a Deus. Pronto, só dele fazer assim, ele já melhora. Né? É, Os trabalhos nos proporcionam isso. Eu lembro que nós visitamos as famílias lá para os idos 80, 90, foram uns 14, 15 anos, famílias carentes, que a gente ia 2 domingos por mês. E, nossa, era um pessoal que, coitados, eles não tinham nada, nada material, nada material. Muita dificuldade,
tinha medicamento, não tinha nada. Enfim, né? Mas a gente saía de lá, nossa, chego em casa, tem um chuveiro com água quente para eu tomar banho, tem minha casa, tem meu lar, tem meu local, tem um veículo para locomover e tal. Só agradecendo. Então, onde a gente aprende isso? No trabalho. É mãos à obra. Pega, segue. É aí que você vai conscientizar que devemos ter essa esperança. A gente fugiu da. É, Deu uma mas aqui, fugida. ó, ao final, né, dos rapazes aqui, eles, com júbilo indizível, agradeceram a inolvidável lição que o carinho da mãe, né, lhes havia doado. Olha que beleza. Reconheceram quão genioso foi aquela ideia da mãe. Né? Sim. Foi geniosa a ideia. A ideia do estímulo. Fez toda a diferença na vida deles. Aprenderam tudo. E assim é a nossa vida. Quantas mães, quantos pais nos ensinam aí, quantos irmãos estão a nos ensinar muita coisa, né? Fala, nossa, fulano foi de uma ideia. Eu agradeço ele ter vindo ali naquele momento que eu mais precisava. Ou uma mensagem de um mentor, né? Uma mensagem de um mentor, e muitas vezes você não consegue falar o que você está sentindo, o problema que você está vivendo. Com outras pessoas você não consegue. Quantas pessoas são fechadas, né? Vivem trancadas ali, não consegue. Aí vem uma mensagem que fala justamente aquilo que ela está precisando do Evangelho, né? Aí você acorda e fala, não, graças a Deus. O pessoal tá me ligando aqui. Tô ouvindo aí. Então, pessoal, no frigir dos ovos aqui, O mestre nunca fala. devemos perder a candeia da esperança, né? Conforme dissemos, o que é candeia, né? A luz da esperança. Sejamos luz. Isso. Sejamos. Uma palavra faz muita diferença. Sejamos luz. Isso. Vamos colaborar. Colaborar é importante. Cada um no seu cadinho. Isso, olhar para o outro como um irmão, que ali tem dores, ali tem angústias. Não vai decepções. Faltar. Isso. Né? Evitar ao máximo colocar, porque a gente que tem dois tipos de pessoas, psicologicamente falando, Carl Jung fala, que tem a introvertida, a introvertida é que ela acha que as coisas que ela tem por dentro é verdade em tudo. Sabe? Que ela é introvertida por dentro, nesse transtorno psicológico, mas ela é extrovertida, aquela que fala demais, que ela expõe, que ela pensa. E a gente pensar que nem tudo que a gente fala é a verdade. A gente saber respeitar o ponto do outro, saber que a nossa verdade é nossa, não dos outros. Tentar nos mantermos fiel a Deus, a Jesus, aos ensinamentos. E sempre tentar acalentar e não impor as verdades que nós trazemos, né? Porque muitas vezes isso pode acabar com o psicológico, com o ênfase da pessoa. Então a gente não ser o santo desiludido, né? Para acabar com os sonhos dos outros. Vamos ser essa mãe que implanta estímulos, que estimula a pessoa a querer vencer, que estimula a pessoa a querer ser melhor. Que eu acho que é isso que a espiritualidade, acho que é isso que eles esperam da gente.
Muito bem. Então vamos encerrando, né? Porque já está na hora, né? Esperamos que Seu Luiz, todos aí queria absorvam o melhor. agradecer imensamente a vocês da Casa Fraterna, ao senhor hoje, ao Diego, tá? Obrigado mesmo, porque eu amo fazer isso e hoje me ajudou muito, tá certo? Eu agradeço. E Vamos a todos orar. vocês que entraram aí, muito obrigado, galera. Eu agradeço também a todos que participaram conosco, tiveram esses momentos, né? E que algo de bom fique para cada um, possamos continuar, né, em aprendizado, né? E Sempre, com esperança, sempre. sempre. Até Boa noite mais. a todos, muito obrigado, fique com Deus. Todos tenhamos uma boa noite física e uma boa noite espiritual. Que assim seja. Gratiluz, Gu! Encerrar.